Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Pedir para permanecer um pouquinho só de pé enquanto a gente lê um versículo aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quero agradecer a presença da minha esposa, um pouco debilitada, mas veio comigo, minha intercessora. Agradecer pela oportunidade ao pastor Raimundo. Agradecer todos os presentes aqui, né? Que Deus manifeste a sua graça no nosso meio mais uma vez, falando para nós no íntimo e no profundo aquilo que Ele tem para falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Amém. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Amém? Pode tomar seus assentos. A campanha, 12 dias de campanha para 12 meses de vitórias. E eu trago essa mensagem direcionada pelo Espírito Santo, que tem por tema a promessa do Espírito Santo. A maior promessa que nós, gentios, recebemos de Jesus Cristo, o Espírito Santo. No decorrer da mensagem nós vamos entender o porquê, que já é bastante conhecido por todos. O escritor do livro de Atos, o Dr. Lucas, começa relatando: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse primeiro versículo já nos diz aqui o seguinte: fazer e ensinar, um difere do outro. Fazer, a maioria das pessoas costumam fazer. Agora, ensinar, você tem primeiro que aprender para depois você ensinar. Você tem que praticar para depois se ensinar. O apóstolo Paulo vai falar que o crente é uma carta aberta e lida para todos sabem da vida do crente. Então aquele crente que pratica, ele sabe ensinar, porque ele está praticando a verdadeira palavra. No versículo 2 ele diz assim: até o dia em que fui levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele apresentou muitas provas claras que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam assentados, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo, a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vós receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Os discípulos estavam preocupados em saber se maior seria Israel. Mas Jesus, com toda a sabedoria, diz a ele: olha, eu vou alcançar não só Israel, mas eu vou alcançar a Judeia, eu vou alcançar a Galileia, eu vou alcançar até os gentios. Aí é que a promessa começa a se realizar para nós. Porque a palavra de Deus também vai dizer: eu vim para aqueles que eram meus, mas eles não me receberam. Então todos aqueles que me receberam, dei o direito de ser chamado de filhos. Então eles estavam preocupados com Israel, com o rei de Israel. Mas Jesus deixa claro, depois,
Não cabe a você saber o tempo. Você receberá o poder do Espírito Santo, descerá sobre você e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O povo samaritano, vale a pena salientar aqui também, que era inimigo dos judeus. Como é que isso ia acontecer se era inimigo? Porque Jesus deu a todos o direito. Continuaram, depois de ter dito disso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Aí os discípulos continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês voltará do mesmo modo como viu subir. Não adianta a gente ter experiências celestiais e ficar olhando para o alto, para o céu. Eles tiveram uma grande experiência em ver Jesus subir, porém eles tinham algo maior. O reino de Deus tinha algo preparado para eles ali na face da terra. Então, às vezes a gente está tão preocupado espiritualmente que não vemos as coisas que estão em nossa volta acontecerem, as promessas de Deus, e aí começamos a murmurar. Ele é bem claro, a ênfase dessa palavra diz: homens da Galileia. Eu poderia até sintetizar e dizer aqui: homens daqui deste local, desta igreja, por que estás olhando para cima? O Jesus que subiu vai descer. Ele vai cumprir com a promessa, que é vir buscar a sua amada igreja. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estava ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhado de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos em um só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome de aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro do Salmo que sua casa ficaria desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupasse seu lugar. Está escrito no livro de Salmo, essas duas passagens está escrito no livro de Salmo 69, 25 e Salmo 109, versículo 8. Ele está predizendo o que o salmista já havia mencionado que iria acontecer. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Aqui ele está escolhendo um substituto para Judas. E essa passagem é tão importante que aqui é a última vez que eles fazem um sorteio para decidir algo ali no meio deles. Desde que ele foi batizado por João até o dia que foi tirado de nosso meio e levado ao céu, o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabas e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces o coração de cada um, mostra-nos qual destes homens escolher como apóstolo
apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desfiou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sorte e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se outros 11. Aqui está a receita que ele deixa para a gente fazer alguma escolha na casa de Deus. Os servos de Deus, primeiro ele ora, depois eles tomam conselho. Tinham 120 ali esperando um conselho para escolher entre dois que tinham visto Jesus, que tinham andado com Jesus, mas que precisaria substituir um dos membros de Jesus. Então ele vai orar e depois eles lançam sorte. A última vez que você vê essa passagem de lançar sorte na Bíblia, ou de fazer um sorteio para decidir entre os dois quem era que Jesus queria que substituísse Judas. Na maioria das vezes, a gente, como carne, fraco, e às vezes perdemos um pouco a direção das coisas e queremos fazer do nosso jeito. Talvez até um mais bonitinho, um mais eloquente, o que está bem sempre à frente das coisas. Não. Primeiro orar, depois tomar conselho dentro da igreja e depois pedir a direção de Deus para ver quem ele vai escolher para fazer parte do ministério. Por que eu falo isso? Sempre eu enfatizo nessas coisas, porque o ministério ele vai começar dentro da casa de cada um de nós. Como essa igreja é a igreja da família, eu creio que enfatiza muito essa palavra. O ministério pastoral, levítico, qualquer ministério que seja, ele começa dentro de casa. Quando Jesus vem e diz: olha, eu trouxe o reino, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Você tem que entender que o reino de Deus é baseado no amor. Ele é fundamentado no amor. E depois deste reino fundamentado no amor, vai acontecer algo que nenhum de nós espera, que ninguém quer passar, que é a justiça de Deus, que é implacável. A justiça, reino, justiça, para depois ele acrescentar as demais coisas. E o reino, ele deixou bem claro que quando ele fundamenta o reino é dentro da família. Às vezes a gente está preocupado com as bênçãos que vamos ter que receber, que precisamos, mas esquecemos de compartilhar, de dividir, de perguntar a quem está próximo de nós, aos nossos familiares, se é de acordo, se aquilo que vem vai trazer benefício, se é da vontade de Deus, para poder depois as palavras de Deus se cumprir. As demais coisas eu vos acrescento, e essas demais coisas ele vai dizer mais que não acrescenta dores, que as bênçãos de Deus ela não acrescenta dores. No capítulo 2 ele diz aqui, no dia de Pentecostes estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. O povo que andava com Deus no deserto quando saíram do Egito já tinha vivenciado algo semelhante a essa promessa. Eles estavam ao redor do monte e Deus desce no monte. E aí há trovões, em algumas traduções vai dizer que é barulho de vozes, ouvido de vozes, zumbido de vozes e tremor em toda a terra ali. Ou seja, um vento forte abalou as estruturas daquele monte. E o povo tinha uma delimitação ali que não poderia encostar. E durante a caminhada também, eles, durante o dia, tinha nuvem que cobria eles para fazer sombra, que era o próprio Deus, e durante a noite, a coluna de fogo. Mas nós somos privilegiados hoje. Porque essa promessa aqui, depois que aconteceu isso aqui, depois que o povo estava reunido ali e recebeu essa promessa, que chegou até os gentios que somos nós,
somos privilegiados. E qual é a diferença, pastor Dino, daquele povo do deserto para nós hoje considerados como gentios? O Espírito Santo veio por porção. Deus usou vários vasos na Bíblia por porção. Olha que Deus tinha uma distância para eles, uma nuvem que cobria, que seguia eles, guiava, dava direção, mas Deus estava distante. E hoje o que é que acontece? O Espírito Santo que desceu lá, habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Se você quiser levar mais ao pé da letra ainda, nós somos considerados pequenos cristos, porque Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você. Aleluia! Esta é a grande diferença. E eu ouço muitos pregadores, muitos estudiosos falar que essa é uma das piores gerações que já passaram até aqui, que é pior do que aquele povo do deserto, que o povo murmurou, que o povo zombou, que era para passar 40 dias no deserto, passaram 40 anos. Mas, se nós entendêssemos, eu li um livro, não lembro agora o escritor de fora, que ele disse que o Espírito Santo é um Deus esquecido dentro da igreja, das igrejas. E se a gente não se atentar para isso aqui, para essa promessa, essa é a maior promessa que Jesus deixa para nós. Nós não tínhamos direito, mas Ele concedeu essa promessa para cada um de nós. Naquela época, judeus devotos de todas as nações vieram a Jerusalém. Quando ouviram o som de vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e entanto cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia mais próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Observe que esses versículos que eu acabei de ler, ele dá um nó na cabeça de muitos teólogos, que alguns deles não acreditam no Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo. Então, eles levam muito para esse lado de eles estar sendo usado por Deus e falando em outras línguas para várias nações. Por que esse povo dá um nó nisso aqui? Porque eles não levam em conta o que Deus trouxe para nós nesse dia aqui. Porque o que é que nós significamos para o reino de Deus? O que é que nós somos para o reino de Deus? Nós somos testemunhas. O livro de Atos todos vai relatar aqui que nós somos testemunhas de Jesus. Então, quando você testemunha algo, então ele viu e ouviu falar em outras línguas que era daquele povo que estava visitando ali o local. Todos precisavam entender para que o evangelho se propagasse. E você vai ver aqui no discurso de Pedro que essa mensagem é propagada e ele diz assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escute o que digo. Olhem só, quando Pedro se levanta, Pedro se caracteriza como um líder. E quando falamos em Pedro como líder, nós lembramos que Jesus, quando encontra Simão, ele muda o nome de Simão para Pedro, que simboliza também pedra, e diz: sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
versículo também, às vezes, é mal interpretado por algumas pessoas. Não é que o inferno vai entrar dentro da igreja, é que a igreja vai saquear o inferno, ele vai invadir o inferno e vai resgatar vidas de lá. Então, Deus dá essa autoridade a Pedro, e Pedro mostra toda a sua autoridade aqui agora, ó. Ele se coloca de pé, eles estão dizendo que o povo estava embriagado, e Pedro diz com ousadia, ó: essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visão, e os velhos terão sonho. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos, sobre servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O céu se escurecerá e a lua tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Pedro está trazendo um povo incrédulo, que não está acreditando na manifestação do Espírito Santo, para dentro do território deles. O que é que esse povo conhecia? A Torá, o Velho Testamento. Então Pedro, com toda a sabedoria divina, diz: não, eu vou levar eles lá para onde eles conhecem, lá para o profeta Joel, e vou mostrar o que é que está acontecendo aqui. Que aqui ninguém está embriagado, aqui não tem ninguém louco nem alucinado. Isso aqui é manifestação do Espírito. Olha o que Joel falou. Vá lá, vocês não conhecem o Velho Testamento? Leia lá o que Joel falou. E aí ele continua aqui, ó: povo de Israel, escute. Deus publicamente, Jesus, povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio deles. Como vocês sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e seus conhecimentos prévios daquilo que aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito disso, o rei Davi, a respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha mão direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre, e que a minha língua louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo aprodeça no túmulo. Tu mostraste o caminho da vida e me encherá com a alegria da tua presença. Essas palavras de Pedro, trazendo mais uma vez eles para um campo conhecido. O Velho Testamento, profeta Davi, que está profetizando a respeito de Jesus, que ele morreria, seria enterrado, mas não ficaria no sepulcro. E ele continua aqui: irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sobre juramento que de um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos e nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Muita atenção quando a gente
falamos aqui quando ele tem a sabedoria, mais uma vez, de falar a respeito do rei Davi. Até hoje, segundo estudiosos, pessoas que já visitaram Israel, comentam que você tem que ter muita sabedoria quando se fala a respeito do rei Davi em Israel. Porque o rei Davi é considerado o melhor rei de todos os tempos em Israel. O reinado dele foi esplêndido para muitas pessoas, e o povo traz isso como tipo até uma crença lá sobre o rei Davi. Então ele usa de muita sabedoria ao dizer: olhe, com toda a convicção, o patriarca Davi não se referia a si mesmo. Davi morreu, o seu corpo está aqui, os seus ossos estão enterrados, mas Jesus não ficou preso à morte. Jesus venceu a morte. O corpo de Jesus não ficou no túmulo. Então foi esse Jesus que ressuscitou, e todos nós somos testemunha disso. Mais uma vez ele fala de nós, a convicção que nós temos de ser testemunha do Evangelho, testemunha do reino de Deus. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e o ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Observe só, eles estavam há pouco instante atrás dizendo que o povo estava embriagado. Agora, depois das palavras que o Espírito Santo usa Pedro para falar, eles já estão chamando eles de irmãos. Olha como muda de repente. Irmãos, o que é que devemos fazer para seguir esse Jesus? O que é que devemos fazer? E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Essa é a promessa. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos ouvintes: salve-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. No início da igreja. Eu digo que essa passagem aqui de Atos 1 e 2 é um modelo que Jesus deixou para nós seguirmos à risca. Um modelo que ele quer para a igreja de Jesus Cristo. Um modelo que ele quer, que é o do reino, que é a raiz do reino de Deus. É esse modelo aqui. Em uma pregação só, quase 3.000 pessoas, quase 3 almas se renderam. Então, aí no versículo 42 ele diz aqui, ó, o que aconteceu com essas pessoas depois da conversão dela. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Que coisa maravilhosa! A unidade, que eu costumo dizer também, que unidade, ela é maior e melhor que a união. A união é como se ela fosse um saco de batatas, todos juntos ali, está unido. Mas quando você pega a batata que faz um purê, é uma unidade só, vira todo mundo igual. Você não tem mais como identificar quem é quem. E assim é o reino de Deus. Nós todos
fazemos parte da videira, e nós somos o ramo. A palavra é clara quando deixa claro que cada um é um ramo, e esse ramo não tem nome, só vai ter um nome naquele grande dia, quando ele der a pedra que está escrito lá no livro de Apocalipse na testa de cada um, ele vai dar um nome. Então, muita gente está hoje preocupado e se atrapalhando com coisas mínimas dentro do reino de Deus. O primeiro deles é o quê? Confundir reino com religião. O que é que simboliza a religião hoje? A religião, quando Jesus veio, já existia. E quem permitiu que se cumprissem as palavras a respeito da morte de Jesus foi os religiosos da época que mataram ele. Certo que a gente que entende um pouco mais, sabemos que Jesus não foi morto por eles, que Jesus deu a vida por nós. Mas se você levar o pé da letra, a religião que tirou a vida de Jesus. E o reino não, o reino é baseado no amor, como eu já falei, ele é sustentado no amor, na fidelidade de Deus e na justiça. Então, quando nós vemos essa unidade no meio da igreja, nós nos alegramos, nós ficamos radiantes de alegria, porque olha, eles eram no ensino, eles eram unidos no ensino dos apóstolos, na comunhão dentro da igreja, no partir do pão e nas orações. Quando ele fala no partir do pão, eu vejo aqui que ninguém ali tinha falta de nada. E no versículo 43 ele vai dizer: havia em todos eles um profundo temor aos apóstolos, realizava muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhava tudo que possuía. É como se todo mundo fosse rico e ninguém tinha nada. Ele vendia, fazia questão de vender a propriedade dele e distribuir com os mais pobres. Olha, você não tem, mas eu vou lhe dar, porque você está no mesmo nível que eu. Você não tem, mas agora você vai ter, porque você é rico igual a mim. Você não tem, mas o Deus que me deu vai te dar também através da minha vida. Venderam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lugares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Essa é outra palavra que me chama bastante a atenção nessa palavra: generosidade. Quão difícil tem sido os tempos, quão difícil tem sido a situação que nós temos vivido. Falta de emprego, uma pandemia terrível. Diga-se de passagem, o ano atrasado, na verdade, fui acometido dessa enfermidade. Passei 15 dias no hospital. Desses 15 dias, 9 dias entubado, sem ver a luz do dia, sem ouvir, sem falar. E mais 3 dias numa espera interminável para sair daquele lugar. E quando eu estava naquela situação bem debilitado, com 20 quilos a menos, e mesmo cheio de aparelhos, e quando eu voltei à consciência, que olhei, que me deparei com aquela situação, e eu pensei no meu coração mesmo: Senhor, por que disso tudo? E o Espírito Santo bradou dentro de mim e falou: será que acaso não posso eu quebrar e refazer de novo? E ali para mim e a minha esposa, um desespero total. Passou 15 dias, os 15 dias que eu passei no hospital, ela falou para Deus: olha, Senhor, eu só vou sair desse quarto de oração, eu vou dormir aqui no tapete, eu vou viver aqui, agora eu só vou sair daqui para as necessidades básicas, e quando o Senhor trazer meu esposo de volta. E Deus, com seu eterno amor, moveu céus e terra, igrejas, países distantes, Estados Unidos, Itália, muitos outros países, muitos estados, Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, todos os lugares tinha pessoas orando por mim. E Deus me disse também: olha, isso é para eu lhe mostrar o quanto eu te amo. Eu sou capaz de mover os céus e a terra para trazer a volta. E quando um dia eu estava
Eu fui para agradecer em uma igreja que eu não conhecia, que minha irmã faz parte, lá em Camaçari. E quando eu cheguei lá, estava uniformizado do meu trabalho, que eu fui um dia de domingo, estava trabalhando, na hora do almoço, eu fui lá, um culto que é dominical. E quando eu cheguei lá, estava sentado no meio da igreja, Deus usou um vaso. Quando ele teve a oportunidade, pegou o microfone e disse: jovem, levante aí, eu não lhe conheço, não sei quem você é, mas Deus está mandando te dizer, olha, quando você entrou naquele hospital, eu coloquei um anjo à direita, outro à esquerda, a maca foi passando, quando chegou naquela sala, existia ali já um agrupamento de médicos mandando desligar os aparelhos. O seu espírito chegou a sair da matéria, do corpo físico, mas eu, com o poder que eu tenho, ordenei para que retornasse, porque eu tenho coisas grandes e firmes para fazer em sua vida. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, conhecendo mais esses ramos, mais essa família de Deus, mais esse povo lavado, separado, escolhido, que vai habitar no céu. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo. Deus continue abençoando. Vamos continuar, porque o que é para ser da igreja virá. Amém.